Em 2022, já está anunciada uma nova fraude eleitoral, que é o quê? Que é o fato de que o principal candidato, né, preferido pela população está impedido de participar por medidas fraudulentas. Esse é um problema chave da situação política. Se você, é o que eu falei no começo, se você permite isso, se você não se levanta contra isso, e se levantar não é fazer uma declaração aqui, outra ali, né? É efetivamente fazer um esforço para mobilizar o povo, né, para quebrar essa fraude, destruir essa fraude. Se você não faz isso daí, não adianta falar que na Venezuela não tem democracia. Né? Primeiro a pessoa tem que olhar para o próprio rabo. A grande pergunta é, e no Brasil? Que democracia é essa em que o candidato mais popular não pode concorrer e, portanto, a eleição vai dar a vitória ao segundo colocado? Ah, mas o candidato que está colocado não pode concorrer porque ele tem efetivamente problemas legais. Não. Mesmo que se houvesse essa situação, né, também nela nós teríamos que denunciar que tudo isso é uma farsa, que é uma armação política e tudo mais. Mas no caso brasileiro já está absolutamente claro que os processos contra o Lula foram processos forjados para impedi-lo de participar da eleição. Esse é o problema-chave. Essa é a questão-chave que todo mundo tem que responder. O que a esquerda vai procurar fazer é explorar, né, a loucura eleitoral. Por exemplo, tudo bem, a eleição é fraudada, o Lula não pode concorrer, mas vamos lançar o Zé das Couves aí, porque quem sabe ele ganha a eleição. Não, meus amigos. Se o Zé das Couves fosse ganhar a eleição, se o Zé das Couves fosse um candidato que ameaçasse toda essa situação, ele também não concorreria. Só vão deixar concorrer os candidatos que forem lá para perder a eleição. Então, se você já está pensando, né? Se você, esquerdista bem pensante, tal, da esquerda pequena burguesa, já está pensando que não vamos levar nenhuma candidatura do Lula, vamos levar a candidatura do Zé das Couves, que ele é moderno, que ele é maravilhoso, que ele tem um bom diálogo com a burguesia, que ele não sei o que ele não sei o que lá, que ele condena a Venezuela, vamos pensar de novo. Porque a situação é uma situação onde a eleição já está sendo fraudada. Uma coisa que nós temos que prestar atenção no próximo período é não apenas se a pessoa fala que não, o Lula é um grande cara. Não, o Lula tem que participar do processo. Vamos ver as frases enganosas do momento. O Lula tem que ter uma voz ativa no processo. Tudo isso daí é uma capitulação. A única coisa que não é capitulação é se a eleição acontecer sem a participação do principal candidato, é uma eleição farsa, é uma eleição fraudada, é uma eleição que não tem nenhum sentido se não glorificar, se não legitimar, se não sacramentar o candidato da direita golpista. Né? Esse é o problema que está colocado. Um dos meios que as pessoas vão usar para defender esse golpe é falar que o PCO idolatra o Lula, é puxadinho do PT, alguns inclusive mais audaciosos e mais canalhas vão falar que nós estamos comprados pelo PT e tudo mais. Então, isso daí é uma campanha em favor da vitória da direita. Em favor de não é só da vitória, porque nem sempre é a vitória total que importa.
é uma campanha em favor de abandonar qualquer tipo de luta contra a direita. Né? E vou dizer o seguinte: você pode ser do PSOL, do PSTU, você pode ser corintiano, palmeirense, flamenguista, o que for. Quando se coloca, né, um problema político, um problema no poder político nacional dessa envergadura, onde a democracia da eleição está sendo pisoteada dessa forma e você não se posiciona, é porque você é um capitulador diante da política da direita. Isso tem que ficar absolutamente claro. Toda a política da esquerda, no coronavírus, na eleição, durante a pandemia, na questão do fora Bolsonaro, na luta contra as atrocidades do STF, na luta contra as atrocidades do Congresso Nacional, as ilegalidades, as arbitrariedades, etc., etc., agora na eleição da mesa da presidência do Congresso, o que é que acontece? A esquerda tem ficado a reboque dos golpistas. E a esquerda, uma boa parte da esquerda, pretende levar esses golpistas ao poder em nome de que eles são democráticos. Isso seria a pior situação para colocar os trabalhadores brasileiros. Uma outra coisa que é importantíssimo explicar nesse quadro aqui, e que a gente não deve se cansar de explicar. Não se trata da eleição em si. Não se trata, né, do que o Lula pode ou não pode fazer pelo povo brasileiro. Não se trata de nada disso. O que nós temos aqui, né, e é assim que a situação deve ser vista, é uma luta entre as forças populares, ou, dito de outra forma, o povo, e a burguesia golpista e o imperialismo, que formam um bloco onde estão tanto os científicos quanto os anticientíficos. Tanto Bolsonaro quanto Maia, quanto Dória, quanto FHC, etc, 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 etc. O que nós temos que ver aqui é qual é a melhor maneira, tá, primeiro, de desmascarar o que está acontecendo e impulsionar a luta popular. A questão eleitoral, a eleição em si, ela não é decisiva em geral. Mas, se o povo se levantar contra uma fraude eleitoral, nós podemos ter uma enorme mobilização que quebre o bloco golpista, que é o resultado que a gente quer. Vamos dar um exemplo recentíssimo, inclusive. No Peru, a direita no Congresso Nacional realizou uma sequência de golpes de Estado através do impeachment de 3 presidentes da República. Quando eles fizeram isso e assumiram o governo, explodiu uma enorme mobilização popular contra a direita. Quer dizer, se a pessoa colocasse a questão da seguinte forma: é importante o impeachment, o fato de tirar um governo que era meio direitista para botar outro um pouco mais direitista e tudo mais, é importante esse jogo dentro do Congresso, em si não. Quer dizer, se você colocar a coisa do vamos apresentar um candidato, vamos votar o impeachment, vamos votar contra o impeachment, etc., isso tudo é perfumaria. Mas do ponto de vista, né, da luta política entre as massas e a burguesia no Peru e o imperialismo, essa questão ganha uma outra dimensão. Isso daí fez explodir, né, uma enorme mobilização popular que fez inclusive renunciar ao governo de direita. O que nós queremos não é tanto dizer para a população, não é dizer para a população: vamos resolver o problema do Brasil através da eleição. Não, o que nós queremos é travar uma luta concreta, real, contra o golpe de Estado e a ditadura que vem se formando no Brasil, que não é obra do Bolsonaro em si, mas é obra do conjunto da burguesia. É isso que nós queremos. Nós queremos chamar a população a se insurgir contra o golpe de Estado.
Qual é a manifestação mais escandalosa do golpe de Estado nesse momento? A eleição presidencial. Agora, se nós queremos fazer tudo isso, nós temos que levar em consideração que a primeira coisa a fazer é manter uma distância absolutamente clara de toda a burguesia golpista. A burguesia golpista ela não tem que ser apoiada, ela tem que ser condenada. Ela não tem que ser elogiada, ela tem que ser denunciada. Esse que é o problema-chave. Então, um dos aspectos-chave da situação política nesse momento é lutar, né, para que a eleição presidencial de 2022 não seja uma farsa. Não adianta falar que nós estamos nos antecipando, porque a eleição de 2022 está na ordem do dia desde a eleição do Bolsonaro, basicamente. Né? A eleição municipal não tinha importância nenhuma, a esquerda quase se matou aí para participar da eleição municipal. Mas a eleição presidencial é diferente. É um problema político nacional, não é uma eleiçãozinha paroquial, onde a pessoa fica discutindo que vai colocar mais GCM no bairro. Não é isso. É uma eleição que envolve todos os grandes problemas nacionais. É uma eleição que permite, né, mobilizar o povo em torno da questão central do poder político nacional. Então é preciso repudiar toda aquela esquerda que defende a frente com os golpistas, que é uma boa parte da esquerda, é PSOL, é PCdoB, estão totalmente jogados, uma parte expressiva do PT, e outros setores que, apesar de não conseguir ver direito, né, veem o panorama totalmente nublado, vão acabar a serviço disso daí. Né? É preciso denunciar o papel de figuras que estão trabalhando ativamente em função disso, como é o caso do Guilherme Boulos. Né? Vamos ver que papel que ele vai desempenhar, já tem gente lançando ele como candidato à presidência. Quer dizer, é o candidato para perder a eleição, evidentemente, como aconteceu em São Paulo. É o candidato de estimação da burguesia, num certo sentido. Existem manobras em torno do Ciro Gomes, a burguesia está armando totalmente o jogo. Qual é o jogo das forças populares, dos trabalhadores e tudo mais? É montar uma política com total independência da burguesia. Desmascarar o Ciro Gomes e o seu bloco, desmascarar o bloco de esquerda, estilo Boulos, PCdoB, que estão a favor da Frente Única, e denunciar a burguesia como sendo um inimigo, no mínimo, né, mas é mais do que isso, tão importante quanto o Bolsonaro, no mínimo. Né? A burguesia novamente usa o Bolsonaro como espantalho para ganhar a eleição. Então nós temos que levar em consideração isso. Para fazer isso daí, é preciso uma mobilização de rua. É preciso uma mobilização. Em primeiro lugar, é preciso um programa que coloque em pauta, né, juntamente com a questão da luta pelo poder político no país, as reivindicações centrais dos trabalhadores. Salário, emprego, a questão da terra, o problema dos bancos, né, o problema da privatização das empresas, o problema da luta contra a extrema-direita e o fascismo, contra a ditadura, as questões democráticas todas. Quer dizer, um programa que realmente fale, né, as necessidades dos trabalhadores e, mais importante, não pode ser um programa para ser apresentado no Congresso Nacional. Isso é uma política estéril. Né? A esquerda brasileira é assim, tem um problema, apresenta o projeto no Congresso Nacional. Não. Tem um problema, mobiliza o povo. Apresenta no Congresso Nacional como sendo uma peça da mobilização popular. Não subordinar a mobilização popular a um projeto no Congresso. Subordinar o projeto do Congresso à mobilização popular. Então é preciso mobilizar o povo, é preciso organizar o povo. Como organizar?
através de comitês de luta por esse programa e pela questão central das eleições de 2022, ou seja, do direito do ex-presidente da República a participar das eleições. Uma questão absolutamente decisiva.